você seja grato. É um motivo de grande gratidão ao Senhor, nós podermos ter essa oportunidade de cultuar, adorar, ouvir a palavra, estar com os irmãos, ofertar, né, como foi colocado aqui tão bem essa palavra de Paulo aos Coríntios, né, como um favor imerecido. Graça é favor imerecido. É uma oportunidade de Deus nos favorecer quando a gente também está ofertando. Você pode dizer glória a Deus? Aleluias. Então nós estamos nesse mês numa nova série, né? A série Aliviando o Peso. Qual que é o nome da série? Aliviando o Peso, né? Aliviando o Peso. E hoje nós vamos compartilhar sobre esse texto bem direto, que chama-se livrando, ou livre-se de todo o peso, ou livrando-se de todo o peso. Domingo passado nós compartilhamos aqui Jesus trazendo sua palavra a nós e dizendo que o fardo dele é leve e que o jugo dele é suave, né? E nós podemos receber essa palavra. E eu digo assim para você que o meu grande esforço, e eu creio que é o seu, é poder colocar em prática a palavra do Senhor. É ou não é? Aquilo que você recebe da parte de Deus, você poder viver. E parece-me que, né, eu vou falar algo que não é uma verdade, é um sofisma, né? O sofisma é um tipo de mentira, né? Qual que é o tipo de mentira? É que quando você fala algo, aquilo vai acontecer o contrário para te testar naquilo que você falou. Estão entendendo? Isso é uma mentira, é um sofisma, não é? Deus não está aqui para, a Bíblia diz assim, né, que Deus não tenta a ninguém. Deus não fica te tentando nisso ou naquilo. Não, Deus é bondoso, Deus é maravilhoso. E quando Ele traz a sua palavra para nós, Ele está, na verdade, nos preparando para o nosso dia, para nossa semana, nosso mês, nossos anos de vida. Entende assim? Ele está nos preparando. Então, quando Ele está dizendo assim, olha, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, você pode sair debaixo do peso. O que Ele está dizendo? Ele está dizendo, meu filho, quando você, porventura, perceber, né, que o peso quer dominar a sua vida, que o jugo quer te pegar, não é, que você se sente aprisionado aos embaraços e ao pecado, saiba de uma coisa, eu já te dei provisão. Amém? Eu já te dei a palavra, eu já ministrei na sua vida, né? Você já tem fé para isso, já está plantado, já está depositado no seu coração. Então, na verdade, o que o Senhor está fazendo? Ele está nos preparando, Ele está nos armando para o dia da batalha. Ele está nos dando as armas, né, pelas quais nós podemos lutar, as armas pelas quais nós podemos, ao usá-las, sermos pessoas mais do que vencedoras. Amém? Então, se vier qualquer peso nesses dias, né, saiba, não é porque Deus está mandando peso para te testar, não, qualquer peso que vier, saiba, é porque o Senhor já te deu provisão antes, já te deu a palavra, né, já te mostrou que você pode descansar nele, você pode estar confiando em Jesus, colocando a sua fé nele, colocando o seu coração nele, porque nós sabemos que os dias não são fáceis, os dias são dias maus, né? Dias difíceis, por isso nós precisamos muito da graça, do amor e da bondade de Deus sobre nós. Então hoje nós queremos falar nesse texto de Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, 1 a 3, esse é um texto que me abençoa muito, muito, sempre me abençoou, e eu gostaria que você fosse abençoado com ele hoje. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso. Repita comigo, livremo-nos de todo o peso. De novo, livremo-nos de todo o peso. Não é? Essa é a palavra. Então, quando a gente está aqui ministrando a palavra, né, é tão bom porque simplesmente nós estamos aqui repetindo a palavra de Deus, fazendo-nos lembrar da palavra de Deus. E isso é um encorajamento para você ler a Bíblia, é ou não é? Porque a palavra está
nas suas mãos, está à sua disposição todos os dias. Então leia a palavra, porque quando você lê a palavra, leia devagar, leia com atenção, leia com carinho, leia com cuidado, né? Se não entende, volta a ler, leia uma segunda vez, leia uma terceira vez, até que a palavra ela ganhe valor para a sua vida, né? Porque você vê aqui todos os domingos, o que a gente faz com a palavra? A gente só para na palavra, é ou não é? Lê a palavra, medita na palavra, procura entender o que a palavra de Deus está querendo nos dizer. Então, isso pode acontecer com você, não só aqui aos domingos, pode acontecer amanhã na segunda, na terça, na quarta, na quinta, todos os dias você pode ter a revelação da palavra na sua vida. Então, livremo-nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós. Você vê que peso e pecado é um negócio grudento, não é? A outra versão diz que nos assedia. Você sabe que assédio, basicamente, todo tipo de assédio hoje é colocado como crime, né? Assédio sexual, crime. Assédio moral, crime. Agora tem um assédio do pecado, é crime. Estão entendendo? A gente não pode deixar esse crime nos atingir, né? Não podemos permitir que o peso e o pecado, o texto diz, na outra versão diz essa versão é bem erudita, né? Ela diz assim, que tenazmente nos assedia, né? Com insistência quer nos pegar, quer grudar em nós. Peso é um negócio que a gente percebe que é algo que gruda. Não sei você, né, mas eu tive fases da minha vida assim, de extrema ansiedade, e eu dizer para mim mesmo assim, Marinho, você não precisa ficar ansioso, Marinho, o Senhor é com você, Marinho, e eu ia, né, declarando as verdades de Deus para a minha vida, mas o peso continuava lá dentro, o peso continuava grudado, o peso estava lá nas minhas costas. Estão entendendo? Porque o texto está dizendo que o peso e o pecado, ele firmemente se apega a nós. Por isso que nós temos que nos levantar contra ele. Por isso que nós temos de declarar essa verdade da palavra de Deus. Nós precisamos nos posicionar em Deus. Nós precisamos realmente tomar algumas posições em Deus para nos livrar desse peso, livrar desse embaraço, livrar, né, do pecado que estão ali tentando nos assediar, criminosamente, tentando nos destruir, tentando nos perturbar, né, tentando nos descentrar, tentando roubar de nós o descanso e a paz, que são bens preciosos para as nossas vidas. Por isso, nessa noite, o Senhor está dizendo para nós que Ele tem o poder de nos livrar de todo o peso e de todo o pecado. Amém? Você pode ter isso na sua vida. E Ele diz, e corramos com perseverança a carreira. É tão bom, né? A palavra de Deus é tão linda, porque ela fala assim, ó, quando você tira esse peso, você vai correr, né? Você vai correr a carreira, você vai correr a corrida que o Senhor tem proposto para a sua vida. As ilustrações são tão simples sobre isso. Se você precisa sair daqui, eu sei que muita gente hoje não precisa mais andar tanto a pé, mas pense comigo que você precisa sair daqui, do centro da cidade, e até um bairro como o CPA, que é em torno do quê? De 5, 6 quilômetros, e você precisa ir a pé, né? Até ali o CPA, pega a avenida e vai, e aí eles te dão 1 quilo de peso para você levar. Uau, todo mundo ficou alegre, é ou não é? 1 quilo de peso, um pezinho, um pacote de sal, né? De 1 quilo, e aí, possivelmente, você vai sair daqui e vai até o CPA, vai se cansar pela caminhada, concorda comigo? Mas possivelmente não vai se cansar por causa do peso, porque 1 quilo a mais é só 1 quilinho a mais. Mas imagina a mesma cena, e você precisa então levar a algo como 50 quilos. Você já está pensando, meu Deus, eu já não consigo nem sair do lugar, então vou aliviar o peso para você, né? Vamos pensar que você precisa levar 20 quilos, quase todo mundo aqui consegue levar 20 quilos, sim ou não? Quase todos, né?
Tem um jovem aqui dizendo que papai aqui leva 50, né? Ele está confiante muito no pai, né? Mas vamos pensar 15 quilos para te ajudar, para ficar mais fácil. Agora, você pensa comigo, você sair daqui com 15 quilos, 20 quilos nas suas costas, para chegar até o CPA, como que você vai chegar lá? Primeiro, se você chegar, é ou não é? O problema do peso é que além de ele nos causar, né, muito esgotamento, ele nos causar, né, muita dificuldades, ele também pode nos fazer não chegar. Eles acabam nos fazendo ficar pelo caminho. Veja a última parte do texto, só para você entender. Ele fala assim: para que vocês não se cansem e nem desanimem. Estão me entendendo? Então, quem carrega peso, ele vai se cansar e ele vai desanimar. Ele vai desanimar. Por isso que o Senhor está ministrando aos nossos corações, para que a gente possa depositar nele todo o nosso peso, colocar em Cristo Jesus tudo aquilo que nos prende, que nos oprime, né, que nos abate e que estão causando dificuldades a nós. E para que você possa então correr essa corrida que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Ele está onde, irmãos? Ele não está nem de pé, né, queridos? Ele está o quê? Sentado. Porque Efésios também vai nos dizer no capítulo 1 e no capítulo 2 que nós devemos estar sentados aonde? Nós devemos estar assentados em Cristo, lá nas regiões celestiais, aonde Ele está sentado. Então a nossa posição é uma posição de descanso, é uma posição de estar assentados, porque Cristo já está sentado lá. Então eu quero que você, né, tenha a graça e a revelação de Deus hoje, para sair daqui com essa clareza e essa convicção. Primeiro, de que você pode se livrar do peso. Segundo, que Jesus deseja isso para a sua vida. E se Ele deseja isso para você, Ele quer realizar em você. Você crê nisso? Pode dizer amém? Amém. Primeira coisa para você se encorajar hoje, é você olhar para o exemplo do pessoal que o mundo não é digno deles. Todos os versos do capítulo 11, o capítulo anterior de Hebreus, vai falar desses que a gente costuma chamar de heróis da fé, né? Mas sabe, quando a gente fala assim, heróis, parece que é alguém que está muito longe, muito acima de nós. Mas eu quero dizer para você, que são pessoas comuns, igual você e eu. Igual Tiago diz, que Elias era uma pessoa comum, mas ele orou e tudo parou, né? Ele para, quando a oração dele é feita, a natureza para, porque ele era um homem como você. Essas pessoas aqui do capítulo 11, são pessoas como você, mas eles viveram uma vida pela fé, e eles são testemunhas para nós. Nós temos lá, né, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe. E aí a partir do verso 32 ele diz: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força. Diga comigo, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, o mundo não era digno deles. Uau! Por que o mundo não era digno deles, queridos? Pelas grandes obras que eles fizeram? Estão comigo, senhor não? O mundo não era digno deles pelas grandes obras que eles fizeram?
Não, pela fé, pela entrega, pela confiança que eles tinham em Deus. Na verdade, eles só puderam fazer essas coisas porque eles tinham uma confiança no poder e na graça de Deus sobre as suas vidas. Quais são os desafios que você tem hoje? Quais são os pesos que você está carregando? Alguns de nós estamos até quase que curvados de tanto peso, tanta preocupação, né? Medo, inseguranças que as coisas ao nosso redor às vezes nos trazem. Mas eu quero dizer para você, em Cristo Jesus hoje, a sua fé será aumentada, amém? A sua fé será levantada, aleluias, e você sairá daqui olhando para Jesus e olhando para esses irmãos que fizeram grandes coisas, simplesmente porque confiaram no Senhor. Então nós somos chamados a aprender com esses irmãos e irmãs que, mesmo sendo pessoas como nós, viveram uma vida debaixo do poder de Deus. Veja que esse capítulo termina dizendo que eles viveram tudo isso sem ter ainda toda a revelação de Jesus e da nova aliança. Agora você e eu somos muito mais privilegiados, pois podemos viver com Deus, residindo em nós, através do Espírito Santo. Eles não tinham a residência de Deus, Deus os visitava, Deus vinha sobre eles, de alguma forma, em alguns momentos sobre as vidas deles, mas o Senhor Jesus, Ele já veio sobre você e sobre mim, amém? Não por alguns momentos, não por algumas horas, não por alguns dias, mas Ele veio fazer morada, aleluia, Ele veio residir dentro de nós. Diga comigo, eu sou morada, casa, lar do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, aleluia. Eu leio esse texto, eu falo, Senhor, que privilégio, que graça maravilhosa, né? Versos 39 e 40 do capítulo 11 de Hebreus diz, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, meu Pai Celeste, é ou não é? A gente olha e acha, né, tão precioso, tão preciosa a vida desses irmãos, mas a palavra está dizendo, olha, eles só viram de longe, né? Eles só tiveram expectativas, mas vocês não, vocês, a promessa já se cumpriu, Jesus já veio, a obra já está consumada. Um dia ele disse, tudo está consumado, as promessas de Deus estão consumadas para a sua vida, para a sua vida, aleluia. E ele diz assim, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, ou seja, hoje você pode viver num nível bem maior, porque você é morada do Senhor Jesus, você é residência do Espírito Santo. Peça ao Senhor para te trazer essa consciência, peça ao Senhor para mostrar e revelar isso a você todos os dias. Livrar-se, a segunda coisa, primeiro é você olhar para pessoas que tiveram muitas dificuldades, olhar para pessoas que eram seres humanos, né, normais como qualquer um de nós, mas que com a graça de Deus alcançaram grandes vitórias na sua vida. A segunda coisa é uma ordem, diga comigo, uma ordem. Uma ordem é um tipo de imperativo. Imperativo, nós entendemos que eles são mandamentos. Estão entendendo? Mandamentos. Por exemplo, quando a palavra do Senhor nos diz assim, né? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco, ou com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então essa palavra aqui, quando ele fala assim, né, vão e façam discípulos, é um mandamento, é um imperativo, é uma ordem, não é? Nós fazemos discípulos
Porque o Senhor nos mandou, o Senhor ordenou para as nossas vidas. Nós não fazemos discípulos por qualquer outra motivação, estão me entendendo? Nós não fazemos discípulos para agradar nós mesmos, não fazemos discípulos para mostrar para as pessoas que somos grandes discipuladores, não fazemos discípulos por qualquer outra motivação. Nós fazemos discípulos porque o Senhor nos mandou, o Senhor nos orientou, o Senhor nos ordenou de maneira imperativa. Você sabe que o verbo no imperativo, ele é a mesma raiz da palavra imperador. Imperador é aquele que tem a palavra, que tinha a palavra e tem a palavra que é crítica, ela não pode ser desobedecida. Então Jesus é o rei dos reis, ele é o imperador dos imperadores, ele tem toda a autoridade. Por que eu estou dando essa ênfase aqui, querido? Para você entender que essa palavra aqui, ela está no imperativo, é uma ordem. O texto está dizendo assim, né? Livrem-se, deixa eu pegar o texto aqui. Livremo-nos de todo o peso, ou livrem-se, a outra versão é deixando, abandonando, abandonem todo o peso, abandonem todo o embaraço. Olha aqui para mim, meu amado, minha amada, por favor. O Senhor, em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, Ele já te autorizou, Ele já te ordenou a lançar fora todo o peso da sua vida. Lançar fora. Você talvez fale assim, pastor, mas a minha fé não alcança. Eu estava dizendo aqui para você, né, compartilhando contigo, que às vezes eu estou falando para mim mesmo, é ou não é? E eu começo a sentir que o peso não quer ir embora, ele não quer desgrudar, ele não quer sair, ele não quer me abandonar, ele quer me assediar, ele quer, né, dominar. Aí, o que eu faço? Eu falo, Senhor, eu vou continuar. Amém? Eu vou continuar. Eu vou continuar declarando as grandezas de Deus. Eu vou continuar declarando aquilo que o Senhor me disse. O Senhor me disse que eu posso em Cristo Jesus todas as coisas. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. E aí você vai então tomando posse. Nessa palavra, vai tomando posse dessa verdade. De que o Senhor Jesus é com você. E Ele estando com você, você vai dizendo, sai de mim. Afasta de mim, não é? Sai, desapega de mim. Peso é apegado, ele tem esse apego, né? Ele tem esse afeto por nós. Nós precisamos desapegar, não é? É uma palavra até da moda agora, né? Desapega. Nós precisamos desapegar. Então o texto está dizendo, livre-se do peso e do embaraço que é o pecado. Então existem pesos que não são necessariamente pecado. Então eu não quero tomar muito tempo aqui, porque eu quero já ir para os próximos pontos. Mas você pode identificar quais são esses pesos na sua vida, sim ou não? Por exemplo, eu já contei esse testemunho, que eu tinha um peso, eu tinha um peso de querer ser informado. Então eu lia revistas, assinava revistas, eu gravava os jornais para eu assistir depois, porque na época não tinha essa abundância, né? É muito parecido hoje, aquela pessoa que fica o tempo todo nos sites de notícia, né? E ele tem que estar informado, ele sente-se que, e é um pouco também com a rede social, né? A rede social é meio assim, né? Nossa, se eu não ver, peraí, e o que está acontecendo? E se eu não estiver lá? E se eu não ver? E tal, né? Então você fica nessa angústia o tempo todo preso, né? Preso nesse tipo de coisa. Olha aqui para mim, queridos, a rede social é uma bênção, sim ou não? É uma bênção, mas ela pode se tornar um peso na sua vida. Ela pode se tornar um embaraço na sua vida. Né? Ser informado é pecado? Estar informado é pecado? Não, mas pode se tornar um embaraço na sua vida. Quais as coisas que podem se tornar embaraço, né? Às vezes os embaraços podem ser um tipo de perfeccionismo, né? Ontem aqui no nosso seminário de casais, estava conversando com um irmão muito querido, conheço há muito tempo, de uma das nossas igrejas, e ele falando para mim, olha, o meu maior susto, traduzindo para hoje, meu maior embaraço, era o perfeccionismo. E eu achei linda a sinceridade dele. Ele falou assim, eu era chato, pastor, mas muito chato. Eu falei, nossa, ele era chato mesmo, né? Porque quando a pessoa se entende que é chata, é porque realmente ele é muito chato, não é? E ele falou assim,
nem eu me aguentava de tão chato que eu era, né? E ele compartilhou que ele estava destruindo o seu relacionamento com o seu único filho. E ele me contou uma história quando o filho tinha 10 anos de idade. E aos 10 anos de idade, eles estavam limpando uma área da casa, ele com o filho, que era a tarefa deles em casa, fazer esse serviço. E o menino estava com o rodo assim, só com uma mão, não sei o quê. Ele já foi em cima do guri. Guri, limpa esse negócio direito, pega esse rodo na mão aí. E ele acabou com a psique do menino. O menino já ficou assustado e aí ele percebeu que ele estava destruindo o relacionamento dele com seu filho. Seu filho estava afastando dele. E ele então procurou seu filho, reconheceu, né, o seu excesso, pediu perdão e ele falou: hoje eu continuo fazendo as coisas com meu filho, mas eu descobri que ele pode fazer do jeito dele e chegar quase ao mesmo resultado. Ele não conseguiu dizer que chega ao mesmo resultado, mas talvez chega até num resultado melhor, né, do que ele faria, talvez com um pouco mais de tempo, mas do jeito dele. Ele falou: eu fico olhando meu filho com fone de ouvido, fazendo a limpeza. Eu falo: meu Deus, ele não está concentrado na limpeza. Que embaraço, estão comigo, sim ou não? Fazer as coisas com determinado zelo e excelência é bom, sim ou não? Mas quando isso se torna um embaraço, se torna um peso, se torna algo que as pessoas, né, que você mesmo não aguenta mais você, e as pessoas perto de você não suportam ficar junto de você, isso já é um embaraço. Agora, e o pecado? O pecado aqui está no singular. O pecado aqui é o pecado original, é o pecado mortal, é o pecado que trouxe a morte ao mundo, não é? Esse pecado é o pecado pelo qual Jesus morreu por ele. Esse pecado, quando você entregou sua vida a Cristo, quando você entregou a sua vida ao Senhor, esse pecado foi tirado da sua vida, amém? Você não mais morre. A Bíblia diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque até então nós tínhamos a morte eterna, nós tínhamos uma morte eterna nas trevas, nós estávamos mortos, né? Paulo em Romanos vai dizer: portanto, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecado, ele nos deu vida juntamente com Cristo, ou em Cristo. Então olha aqui para mim, queridos, esse pecado já está solucionado na cruz do Calvário. Você não precisa mais trilhar o caminho de morte, porque tem o caminho de vida para você, amém? Agora, tem o pecados no plural. Pecados no plural é o que? São o que, perdão? São as nossas transgressões, rebeldia, a iniquidade que domina os nossos corações. Essas coisas as quais nós precisamos graça de Deus. Por quê? Porque eles são um atraso de vida, não é? Vícios, coisas que nós prendemos-nos a ela, coisas que ainda praticamos, coisas que ainda vivemos nela. Saiba de uma coisa: isto é um peso. Isto é um peso. Ele rouba o quê? Rouba a sua alegria, rouba a sua comunhão, rouba, né, seu prazer, rouba muita coisa da sua vida. Por isso, nessa noite o Senhor está dizendo: livre-se de todo o peso e também do pecado, dos embaraços da sua vida. E, caminhando para o final, corra a corrida que só você pode correr, olhando firmemente, unicamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, olhando esse item 4 primeiro, Jesus respondeu em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meu amado, minha amada, você não precisa mais viver errando, nem errado e nem no erro. Jesus é o caminho, e se você entrou e entrar por Ele, você vai ter vida e vai viver por Ele. Ser cristocêntrico, ser alguém que olha para Jesus. Deus tem falado comigo muito poderosamente nesses últimos tempos, irmãos. Deus tem ministrado ao meu coração. Por quê? Porque quem está na caminhada da fé,
desde a infância, há mais de 50 anos na vida da igreja, há uma grande tendência a você viver uma acomodação, viver uma religiosidade, né? Você ficar meio que domesticado na fé. E o Espírito eu tenho orado e pedido ao Espírito que ele se revele a mim. E você sabe que o Senhor tem me revelado nos últimos anos e meses, com muita, muita, muita clareza, é que a minha vida, a sua vida, a vida da igreja, ela tem que estar centrada em Cristo Jesus. Não tem que estar centrado num código de regras, não tem que estar centrado, né, naquelas 10 dicas de como você ter isso ou como você ter aquilo. Não está centrado, né, em você levantar todo dia, tal hora, e nessa hora você fazer tal coisa, tal coisa, e tal hora, você dividir a sua vida toda, o seu dia todo em um projeto, né, tudo isso pode te ajudar, é verdade. Ser disciplinado pode te ajudar, mas não adianta você ter disciplina se você não estiver Jesus no centro, comandando, orientando, ordenando, se revelando, falando, ministrando, trazendo, né, a sabedoria do Pai, trazendo tudo aquilo que você e eu precisamos para uma vida vencedora e vitoriosa. Por isso o autor aos Hebreus, que nós imaginamos, que eu imagino que seja Paulo, ele está dizendo assim, olha, tudo isso será possível para você, tudo isso você vai alcançar, se você olhar, contemplar firmemente, em quem? A Jesus, a Jesus, a Jesus. Lembra lá em cima, que o peso e o pecado, ele firmemente se apega? Agora embaixo ele está dizendo, qual que é a vitória sobre isso? É firmemente se apegar a Jesus. Então não adianta você catalogar os seus pecados. Tem crentes que vivem nessa paura, né? Quais são os meus pecados? Meu pecado é esse, meu pecado é aquele, meu pecado é aquele outro, meu pecado é aquele outro. Olha, se você ficar catalogando os seus pecados, pode ter certeza, você vai entrar num tipo de introspecção que pode te destruir e destruir a sua fé. Olha aqui para mim, por favor, não catalogue os seus pecados, catalogue o poder de Jesus para te libertar de todo o pecado. Olha para Ele, clama para Ele, fala com Ele, se quebranta diante dEle, chama Ele para entrar na sua vida, chama Ele para entrar nessa caverna que às vezes a gente entra nela, né? Chama Ele para entrar nas trevas, porque Ele disse que eu sou a luz, e a luz quando chega nas trevas, as trevas vão embora, as trevas se dissipam. Não fique, né, focado nas coisas de lá, foque nas coisas de cá, olhando para Jesus, clamando para Jesus. Não se deixa se perder pelas coisas dessa vida. Muitos de nós temos perdido a nossa alma. A palavra do Senhor diz o que? Jesus está dizendo, não é a palavra, o próprio Cristo está dizendo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantos de nós temos perdido a nossa alma? Nossa alma ficou em algum lugar. A nossa alma ficou em alguma preocupação lá atrás. A nossa alma ficou em alguma ferida que foi causada em nós. A nossa alma ficou em alguma necessidade que nós achamos que precisa ser suprida e a nossa alma ficou lá. Nossa alma ficou em algum relacionamento no passado. A nossa alma ficou, não é? A nossa alma ficou perdida em algum lugar. Quem sabe você está aqui, a sua alma está longe daqui, porque a sua alma está perdida em outro lugar. Mas o Senhor está dizendo, venha para mim. E se você vir para mim, você vai encontrar descanso para a sua alma. Descanso para a sua alma. Creiam em Cristo Jesus, irmãos. Creiamos em Cristo Jesus. Creiamos na palavra de Deus. Creiamos no poder de Deus. Creiamos na provisão de Deus em Cristo Jesus para as nossas vidas. Não olhe para outro lado. Não olhe para a circunstância, não olhe para os desafios, não olhe para as pessoas, não olhe, né, para o peso, não olhe para o pecado, olhe para Jesus, olhe para Jesus. E à medida que você olhar para Jesus,
o peso vai sair da sua vida, o medo vai sair da sua vida, a ansiedade vai sair da sua vida, o desespero vai sair da sua vida, e os pecados e todo espírito de rebeldia, de desobediência, vão sair da sua vida. Ele só sai porque Jesus chega. É Jesus quem faz, é Jesus quem age nas nossas vidas. Então olhe para Jesus, olhe para o Senhor, e Ele vai te abençoar. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando, olhando a glória do Senhor, somos transformados. Diga comigo, transformados. De novo, transformados. Olha aqui para mim, meu amado, minha amada. O Senhor Jesus, Ele não deseja que você só faça ajustes. A maior parte de nós vivemos fazendo ajustes, não é? Pensa comigo, vamos pensar aqui, uma vida financeira. Você está com dificuldade financeira. Aí o que você faz? Você só faz ajustes. Não, vou trabalhar mais um pouco, vou cobrir aqui, vou pegar um empréstimo ali, vou não sei o quê. E aí você faz isso, e você fez um ajuste. Eu vou te dizer, não demorará muito tempo, às vezes poucos meses depois, você vai estar novamente na crise financeira. Porque só ajustes não resolvem o problema lá de dentro das nossas almas. Nós temos que saber a raiz. O que me leva a me endividar? O que me leva a comprar compulsivamente e gerar tantas dívidas? O que me leva a essa insatisfação que eu tenho que sempre ter mais? O que está lá dentro de mim? A questão não é eu fazer um ajuste, a questão é eu fazer um quebrantamento diante do Senhor. A questão é olhar para Jesus e falar: Senhor, eu não quero mais viver com esse tipo de situação. O texto está dizendo que Ele vai transformar. Transformar é metanoia. A palavra aqui é metanoia. Vocês sabem muito bem que a maior figura de metanoia, qual que é? É a lagarta que passa pelo processo da crisálida e ela se torna uma borboleta. Quem olha para uma borboleta jamais imaginaria que aquilo ali um dia foi uma lagarta. Concorda comigo, sim ou não? Isto é transformação. Isso é metanoia. Isto é nascer de novo. Por isso que João, no Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus vai dizer para Nicodemos uma palavra. Ele fala assim: necessário vos é nascer de novo. Você sabe o que eu e você precisamos? Nascer de novo. Todos os dias, da água e do Espírito. Nascer todos os dias de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje Ele está nascendo de novo para você. Hoje a graça dele está sendo derramada na sua vida. Hoje o perdão, a bondade e a misericórdia dele estão sendo derramadas sobre você. Contempla Ele, porque ao contemplar, você vai contemplando a glória dele, você é transformado de glória em glória. Eu gosto da NVI que fala assim, né? Vai sendo transformado numa glória cada vez maior, de glória em glória, na sua própria imagem. Na imagem de quem? Na imagem de Jesus, né? Quanto mais você olha para Jesus, mais parecido com Jesus você fica. Quanto mais você olha para Jesus, mais a imagem dele é refletida em você. Jesus, né? Ele é um espelho, que quando você olha, ele reflete a imagem. Mas você vai olhar lá e você não vai ver mais você vai ver Jesus. Amém? E à medida que Jesus se revela, à medida que Jesus se manifesta, à medida que você ouve a Deus, que você ouve a Jesus, você vai sendo transformado de glória em glória na própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. E isso vai te dar a condição de você correr a corrida que só você pode correr. Só você pode correr. Há uma corrida que é exclusiva e especial para você. Jesus sabia disso.
E Jesus estava sempre com o Pai. João 4,34, ele está com os discípulos e a mulher samaritana, e os discípulos foram à cidade, comprar comida, e eles chegam para estar com Jesus, e Jesus está ali falando com aquela mulher, eles ficam assim meio indignados, e ele fala, mas Jesus, já está na hora da comida, já está na hora, e o senhor está aí ainda conversando. E aí Jesus disse para eles, Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que consistia a corrida de Jesus, a comida de Jesus? Fazer a vontade do Pai. Você sabe qual que deve ser a sua principal corrida, a sua principal comida? Fazer a vontade do Pai. Conhecer o coração do Pai. Conhecer, saber o que Ele tem para você. E é interessante porque aqui tem um tipo de ordem, né? Ele fala que é fazer isso mesmo, fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nós queremos realizar muita coisa. Nós queremos realizar muitas coisas neste mundo e queremos realizar muitas coisas para Deus. Você está comigo, sim ou não? Eu tenho esse anseio, eu sei que vocês, todos nós temos esse anseio de realizarmos grandes obras para Deus. Mas o próprio Jesus está nos dizendo que para você ter grandes realizações no horizontal, você precisa ter um grande conhecimento da vontade no vertical. Você tem que estar ouvindo a Deus. Você tem que estar recebendo de Deus. E o próprio Jesus vai dizer isso lá em João 5,19. Jesus disse, em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Pai fizer, o Filho também faz. Conhecer o Pai, conhecer a Deus e olhar firmemente para Ele. Você vai ficar de pé agora, nós vamos ficar de pé agora e nós vamos cantar uma canção. Enquanto cantamos essa canção, peça para o Espírito Santo, trazer mais revelação a você. Peça para o Espírito Santo trazer espírito de discernimento, espírito de revelação na sua vida. Fala para Ele, Senhor, vai dizendo para o Senhor, fala, Senhor, eu às vezes não tenho conseguido viver. Peso, tudo isso tem se apegado, tem me assediado. Mas hoje, Tua palavra está sendo ministrada ao meu coração. Eu posso olhar para Jesus. Eu posso conhecer a Jesus. E eu posso conhecer a sua graça. Feche seus olhos e vai falando com o Senhor.